Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos ler os 4 primeiros versos dessa carta. 2 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos diante do Senhor reconhecer nossa necessidade de crescer. Dependemos do Teu poder, dependemos da Tua graça, dependemos, ó Pai, da Tua sabedoria e das Tuas promessas para isso. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra e a aplicá-la aos nossos corações. Que o Senhor nos socorra e que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós aqui nessa noite, independente do tempo de vida cristã que tenhamos, e não importa qual posição nós ocupemos nesta igreja, precisamos crescer. Todos. Nenhum de nós aqui pode achar que já tem tempo suficiente de cristianismo, tempo suficiente de igreja, ou que já tenha alcançado algum nível de espiritualidade ou maturidade que não precise crescer, avançar, desenvolver. Essa carta foi escrita provavelmente na metade da década de 60 da era cristã. Ela foi escrita provavelmente por Pedro enquanto ele era prisioneiro de Roma, pouco antes do seu martírio sob o poder do imperador Nero. Se você olhar o verso 14 do capítulo 1, ele vai dizer que está perto de morrer, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Essa carta foi escrita para um grupo de cristãos espalhados pelo Império Romano, mas exatamente a região onde hoje nós conhecemos a Turquia, provavelmente os mesmos leitores da primeira carta. Eles estavam enfrentando tribulações e dificuldades. Esses capítulos iniciais são um forte fundamento para todos nós entendermos o que significa ser cristão e como viver como cristãos nesse mundo. Eles estavam enfrentando alguns desafios, ou 2 desafios principais que a carta vai tratar aqui. O primeiro é a perseguição, que tenta os cristãos a viverem abaixo do ideal na vida cristã, deixando de proclamar o Evangelho e tentando retornar ao velho estilo de vida antes da conversão. Porque você é tentado, perseguido, o receio é de continuar sendo perseguido e, consequentemente, você evita viver uma vida cristã dinâmica, porque isso traz perseguição. O outro problema são os falsos ensinos que invadiram a igreja tentando desviá-la do Evangelho. E, de algum modo, nós vivemos algo parecido. Esses 2 desafios são a tentação de negar a singularidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ao sermos pressionados a dizer, ao serem pressionados os primeiros cristãos do primeiro século a dizer que César é o Senhor para ser salvo e para preservar a sua vida. E ao mesmo tempo eles estavam sendo tentados a distorcer a fé, por crerem algo menos do que o verdadeiro Evangelho, ao tentar adicionar alguma coisa a Cristo.
Só que quando você adiciona algo a Cristo, você está tirando algo de Cristo. O título dessa carta poderia ser "O nosso alvo é crescer", porque o tema da carta está no capítulo 3. Vejam lá comigo. Capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No verso 17 ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, ao invés de cair, ao invés de negligenciar, ao invés de não crescer, antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O desafio que a igreja enfrentava naquela época e enfrenta agora é exatamente a oportunidade para a igreja de hoje viver de tal maneira, em semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo, que atraia pessoas a Ele, a despeito da perseguição, a despeito do falso ensino. Nosso alvo, nesse sentido, portanto, é crescer. O objetivo de todo cristão deve ser crescer. O nosso objetivo como crentes na vida cristã é sempre, constantemente, até a volta de Cristo, crescer e crescer e crescer. Não é somente o nosso alvo, irmãos, mas é algo que acontece se você se alimenta do Evangelho e se a palavra de Deus opera em você, pois Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, verso 6, que o Evangelho está produzindo frutos em todo o mundo, como também em vocês. Quando ouvimos o Evangelho, quando alimentamos nossas mentes dessa verdade, nós crescemos. E aqui tem um ponto interessante: a atratividade e beleza de Cristo deve ser vista em seu povo, e para isso ele precisa crescer. A pergunta é: como podemos crescer como cristãos? Essa é a substância do que nós vamos falar nessa carta, estudando essa carta. Como desenvolver a nossa semelhança, a desenvolver a semelhança de Jesus Cristo. Desenvolver uma semelhança cada vez maior com Jesus, para que uma cultura como a nossa, confusa, hostil e perdida, realmente venha à fé em Cristo. Como nós cristãos devemos crescer? Como somos desafiados a crescer? E isso é importante para nós, porque se a gente parar para pensar, irmãos, e fizéssemos algumas perguntas, a resposta certamente seria: nós ainda não estamos crescendo. Por exemplo, por que nós não falamos de Cristo às pessoas? Talvez por causa da pressão. Mas Pedro mostra que o problema é que nos esquecemos da confiança que devemos ter na base sólida dos investimentos de Deus em nossa vida. Ficamos preocupados com o que o mundo pensa de nós, que nos esquecemos de entender como Deus olha para nós cristãos, para a igreja. Nos esquecemos do imenso valor do investimento de Deus em nós em Cristo. Vivemos como pobres, mas nós somos, na verdade, filhos do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Esses primeiros 4 versos dessa carta são um antídoto para esses erros. Toda essa carta é uma exposição do que Pedro chama de o conhecimento de Deus, no versículo 2. No fim da carta, do verso 18, ele diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, é a chave para essa carta. É o meio pelo qual crescemos, é o meio pelo qual desenvolvemos a nossa fé. Se crescemos à medida em que conhecemos Deus melhor, à medida em que nosso relacionamento com Ele se aprofunda, se crescemos, nós precisamos olhar para a Escritura e descobrir o que Deus tem feito em nós, saber sobre Deus e saber sobre os investimentos de Deus em nós. E à medida em que sabemos disso, nós vamos crescer como cristãos. Nesses 4 versos, nós encontramos 3 coisas que nós precisamos saber sobre o investimento de Deus em nós. Eu quero convidar você a olhar para isso. Primeiro, precisamos conhecer o dom de Deus da fé. Verso 1. Veja o que Pedro diz. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro começa dizendo que ele é Simão,
Pedro. Começa com seu antigo nome e depois o nome que ele recebeu de Jesus. Ele se apresenta aqui como um servo, literalmente como um escravo de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele quer dizer com isso que ele está de fato rendido completamente à vontade de Jesus Cristo e que ele não mais governa a sua vida, ele não governa a si mesmo, ele não controla mais a sua existência. Jesus é o único Senhor da sua vida, Jesus é o seu rei e é a ele que Pedro serve. E ao fazer isso, ele de certo modo diz como o cristão deve pensar o tempo inteiro acerca de si. Nós somos servos de Jesus, Ele controla as nossas vidas, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso rei, nós o servimos. Nós não governamos mais a nós mesmos, Ele é quem nos controla. Mas ele acrescenta um modo como ele serve Jesus Cristo, dizendo que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E ao dizer que ele é apóstolo, ele está dizendo que ele tem uma autoridade, e uma autoridade como representante daquele que o enviou. Ele tem as credenciais do mestre que o enviou. Ele está dizendo o seguinte: não que eu seja superior aos outros cristãos, mas eu sou apóstolo de Jesus Cristo e estou escrevendo isso para vocês. Portanto, o que você está lendo não é a opinião pessoal de Pedro, mas a própria palavra de Jesus Cristo. Ele se apresenta como representante, autoritativo, autorizado. E como tal, você deve ouvi-lo. Esse tipo de apóstolo nós já dizemos aqui e vamos afirmar novamente, porque a confusão é grande aí fora. Não existe mais. Não existem mais apóstolos. E se você vir algum por aí, na TV, em alguma igreja, é falso apóstolo. Os apóstolos foram chamados pessoalmente por Jesus, foram comissionados diretamente por ele, viram Jesus ressurreto, e tinham as credenciais autoritativas do Senhor Jesus. Tal apóstolo morreu quando João faleceu, não existem mais. É até uma brincadeirinha entre os teólogos que diz assim: apóstolo bom é apóstolo morto. E de fato, apóstolos genuínos não existem mais. No primeiro século encerrou esse assunto. Então, quando alguém diz eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, está rogando para si uma autoridade que Deus nunca deu a ele. Então não acredite nisso, não concorde com isso, não aceite isso. Tá? Apóstolo se encerrou. Mas é interessante que Pedro, ao dizer que é um apóstolo, ele imediatamente acrescenta uma afirmação interessante: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É como se ele dissesse o seguinte: não que eu seja superior aos outros cristãos, ou que eu queira me elevar como apóstolo por vocês lerem a minha carta, mas ele está simplesmente dizendo: eu quero lembrar vocês de que eu e vocês estamos igualmente sob a autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o Rei de Deus, o Rei divino, o nosso Deus é o meu Deus e o Deus de vocês. Essa fé que é o dom, é a fé salvadora que é o dom de Deus, é o que nos faz justos diante de Deus, que reconhece Jesus como Cristo. Nós vemos a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Confiamos nele, cremos nele, confiamos nele. Ele diz nesses versos que esta fé é igualmente preciosa. Ele está dizendo: eu não estou em uma situação privilegiada diferente de vocês porque eu andei com Jesus, porque eu vi Jesus com os meus olhos, porque eu fui chamado para ser apóstolo. Eu não estou numa autoridade, numa situação melhor do que de vocês. As minhas orações não são melhor ouvidas do que a de vocês. Deus não me ama mais do que ama vocês. A nossa fé é a mesma, igualmente preciosa. Isso é muito interessante. Nós temos a mesma fé, a fé igualmente preciosa que nos foi dada, porque a palavra que foi traduzida aqui, obtiveram, literalmente é receberam. Nós recebemos uma fé que tem o mesmo valor, o mesmo peso dos apóstolos. E Pedro está dizendo isso porque os falsos mestres reivindicavam um privilegiado conhecimento, um superior relacionamento com Deus. E Pedro começa a carta dizendo: eu sou apóstolo, mas a minha fé e a fé de vocês tem o mesmo valor diante de Deus. Pedro nega desde o início
Todos temos o mesmo fundamento. Todo cristão tem o mesmo acesso a Deus. E tudo isso foi dado por Deus. É dom da graça. Você não conquistou. Aqueles que igualmente obtiveram fé, Deus nos deu a fé. E é a mesma fé para mim e para vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre foi assim, ao longo da história, sempre houve aquele grupo que se apresentava na igreja dizendo que tinha um conhecimento superior, uma experiência melhor, uma proximidade maior de Deus. Toda vez que alguém diz isso e afirma isso, nega frontalmente a Escritura Sagrada. Quantos de vocês não já ouviram líderes, pastores dizendo que eles possuem uma autoridade espiritual superior e que precisam ser obedecidos cegamente? Pedro diz: não, nós obtivemos uma fé igualmente preciosa. Esse é um grande encorajamento para nós nessa noite. O que estava disponível aos apóstolos está igualmente disponível a nós. O mesmo relacionamento que os apóstolos tinham com Jesus pela fé, nós também possuímos hoje. Isso é um encorajamento extraordinário, porque às vezes a gente acha que esses homens eram incríveis, grandiosos, superiores e que tinham algum tipo de acesso melhor com Deus. Mas a verdade é que não, irmãos. É que não. Está tudo disponível para nós do mesmo jeito. Você e eu temos o mesmo tipo de fé dado por Deus que os apóstolos tiveram, e o mesmo relacionamento está disponível a nós. Talvez a diferença seja que eles se dedicaram e cresceram, enquanto nós ainda negligenciamos isso. Mas nunca aceite que alguém diga a você que a fé dele é melhor do que a sua, que ele tem um relacionamento superior com Deus do que você, e de que você deveria ouvir os segredos que ele tem para você ter uma vida poderosa e superior. Não creia em alguém que diga que é melhor cristão do que você porque tem certos dons ou porque tem certas experiências. Isso é falso. Todos nós temos a mesma fé dada por Deus, que nos aciona, que nos ativa e que nos leva ao mesmo relacionamento com Deus Pai. Isso é importante porque às vezes nós acreditamos nisso mesmo. Achamos que um certo irmão, ao orar, será melhor ouvido do que nós. Não é verdade? Não, se eu pedir oração para aquele irmão, Deus vai me ouvir melhor do que vai ouvir agora. Eu tenho orado, mas Deus não me ouve. Mas na hora que esse irmão orar, as coisas vão acontecer. Quando eu era novo na fé, eu me lembro de estar assistindo um programa. Eu gostava de assistir programas evangélicos, porque na minha época não tinha YouTube para assistir Paul Washer, tá? Hoje vocês podem assistir Paul Washer, os sermões do Augusto Nicodemos, mas o que sobrava para nós, meus irmãos, era assistir Caio, Fábio, Silas e coisas parecidas. Então, graças a Deus, apesar disso, Deus nos manteve firme na fé. E um dia desses, pior que isso está sendo gravado, né? E um dia desses, eu estava assistindo o programa de uma certa igreja dessas que são megalomaníacas, né? Mundial, universal, internacional, cósmicas, desse tipo. E havia um pastor que dizia o seguinte: eis que aqui vos fala o bispo tal, que quando ora o inferno treme e os céus param para ouvir. Caramba! Esse aí deve ser poderoso, então. Vocês acreditam? Tem pessoas que pensam isso. E Pedro diz: fé igualmente preciosa. A diferença entre nós aqui nessa noite é simples. Eu tenho chamado de ser pastor para pregar a palavra de Deus e Deus me conduz isso. Mas eu jamais, e nenhum dos nossos líderes, é melhor ou tem um relacionamento mais dinâmico e um acesso melhor a Deus do que você, meu irmão. Todos nós aqui estamos nivelados pela mesma fé igualmente preciosa. Você pode buscar a Deus, você pode orar, Ele vai ouvir você, você pode adorá-lo, você pode servi-lo. Fé igualmente preciosa. E a razão, meus irmãos, é que a fé em Cristo, que nos traz ao conhecimento de Deus, é um dom de Deus. É um dom do Deus justo que acredita a todo o seu povo de forma justa. A tradução aqui seria essa: fé igualmente preciosa
pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro literalmente, deliberadamente chama Jesus de Deus aqui. É Deus e Salvador Jesus Cristo. A palavra Deus e a palavra Salvador qualificam Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus e o nosso Salvador. E isso é tão claro e tão sério que os testemunhos de Jeová se preocuparam em modificar isso aqui, porque esse é um texto claro que afirma a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus, Jesus é Salvador. E o que Pedro estaria dizendo é: a fé é dada para todos de modo igual, porque Jesus Cristo é justo em conceder essas coisas. Mas também a preposição, o modo como é colocado aqui no original, pode dar a ideia de que nós somos salvos pela fé igualmente preciosa na justiça de Jesus Cristo, como a nossa versão traduz, e eu prefiro essa tradução. Ou seja, Pedro estaria dizendo que todos nós cremos na mesma justiça, a justiça de Jesus que ele garantiu na cruz. Ou seja, Jesus Cristo, o justo, acredita a todo o seu povo de forma justa a sua justiça. Esse é seu investimento em nós. O justo Deus nos considera justos através da vida e morte de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando confiamos em Jesus, a justiça de Jesus é colocada sobre nós. E todos os que creem em Jesus são tão justos quanto o outro. Ninguém é mais justo que o outro. Todos nós somos aceitos de maneira igual. E nessa justiça, Ele nos habilita a vivermos em um relacionamento com Ele. Assim, essa fé preciosa vem a nós através da justiça de nosso Salvador Jesus Cristo, o justo, a vida perfeita que Ele entregou na cruz por nós. E a sua justiça é imputada, considerada nossa, quando cremos nele. Talvez por isso Pedro tenha escrito desse jeito, para dizer: Jesus é justo e dá fé a todos os seus eleitos. E quando os seus eleitos confiam nele, todos são declarados justos na justiça de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Esse, meus irmãos, é o caminho para o relacionamento com Deus, que o verso 2 descreve como o conhecimento de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Conhecer aqui, verso 2, conhecimento de Deus, aqui não é simplesmente saber fatos e conhecer algo sobre Deus, mas um relacionamento, um profundo e pessoal conhecimento, um conhecimento como o de um marido tem da sua esposa. Nós conhecemos a Deus de forma íntima e pessoal. Sim, nós temos um conhecimento intelectual sobre Deus, nós sabemos as verdades na palavra sobre Deus, mas ele é traduzido em relacionamento profundo com Deus. Ou seja, em um autêntico cristão, todas as coisas andam juntas: mente, coração. Ser um cristão é conhecer Deus pessoalmente. Nós sabemos que o Deus justo nos considera justos em Cristo Jesus quando cremos em seu Filho. Esse é o primeiro investimento de Deus em seu povo. Deus dá a fé, pela qual somos contados justos. E à medida que o conhecemos, por causa da nossa posição em Cristo, encontramos o quê? Verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graças são os recursos insondáveis, os recursos inesgotáveis que fluem da obra de Cristo para nos ajudar a vivermos para a glória de Deus. E ele diz que essa graça e paz são multiplicadas à medida em que conhecemos mais e mais a Deus. Deus nos deu tudo o que precisamos. Quanto mais o conhecemos pessoalmente, mais desses recursos nos são dados. O que a gente aprende então com essa primeira verdade? Meu irmão, deixa eu afirmar isso aqui para você com segurança. Se você crê em Jesus nessa noite, só há uma razão para você crer nele. Ele te deu a fé. Não foi você que um dia acordou: quer saber, eu vou crer em Jesus. Esses crentes falaram tanto, hoje eu vou entregar minha vida a Cristo. Se você crê em Cristo, é porque Deus lhe deu fé para isso. A única diferença entre você que crê e em alguém que não crê é a graça soberana de Deus em te conceder essas coisas. E se você quiser descobrir por que você recebeu fé e outros não, a razão continuará sendo Deus.
Ele amou você antes da fundação do mundo, Ele escolheu você antes da fundação do mundo, Ele deu a você a Jesus Cristo, e você creu nele, e por causa da obra de Cristo você é levado a crer em Jesus. Portanto, ninguém aqui pode ter algum orgulho de ser cristão, algum orgulho que se acha melhor que ninguém, porque tudo isso é recebido, não é conquistado. Eu não cheguei lá, não fui mais esperto, não fui mais sábio, eu estava morto e vocês também. E todos os que creem hoje à noite aqui receberam a fé. Tem mais. Se você crê nessa noite aqui, quando Deus olha para você, o que Ele vê é a justiça de Jesus Cristo. Mas você é pecador, não é? Você sabe que é pecador. Você sonda o seu coração e percebe muita coisa ruim lá dentro de você. Você ainda consegue perceber isso em você. E não só olhando para o seu coração, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas atitudes. Você consegue ainda observar e perceber essas coisas. E, no entanto, por causa de Jesus, todos os seus pecados estão perdoados, meu irmão. E não apenas está anulada e cancelada a sua dívida, Deus acredita, coloca na sua conta, considera você justo, como se sempre tivesse obedecido à lei dele, com a justiça de Jesus. E isso é dado a todos os que creem. Nenhum de nós aqui tem mais justiça de Cristo do que outros. Sabe por que Deus ouve suas orações? Por causa disso. Sabe por que Ele recebeu o seu louvor nessa noite? Não porque você cantou bem, não porque você ficou emocionado, nada disso, emoção, choro, lágrimas, boa voz, bom ensaio, nada disso faz com que a sua adoração seja recebida. Você só é recebido por causa de Jesus. É a justiça de Jesus que te faz aceito. Quando você estiver na presença de Deus e tiver que prestar contas da vida que você levou e olhar então para o registro de tudo que você fez e viveu, você verá, infelizmente, uma quantidade enorme de dívida e pecado pesando contra você. Mas o que vai te libertar, como Paulo diz em Tessalonicenses no capítulo 1, o que vai te livrar da ira vindoura é Jesus. É a vida que Ele viveu em seu lugar. É a morte que Ele morreu em seu lugar. Você crê, a justiça é colocada na sua conta. Você não entrará no reino dos céus por ser um bom crente. Não entrará no reino dos céus por uma justiça positiva da sua parte. Eu fui isso, eu vivi desse jeito. Nada disso te torna aceito diante de Deus. Mas Jesus. Uma terceira lição que esse texto nos ensina é que por causa de Jesus, você agora tem um relacionamento pessoal com Deus. Deus não é um Deus distante, não é apenas o seu Criador. Deus agora é o seu Pai. E você pode ter um pleno conhecimento dEle. E à medida em que você conhece intimamente a Deus, conhece mais profundamente a Deus, se relaciona mais intimamente com Deus, sabe o que acontece? Os recursos da graça e da paz são multiplicados sobre a sua vida. Os recursos poderosos de Deus vêm para você com muito mais abundância à medida em que você desenvolve o conhecimento e o relacionamento pessoal com Deus. Você tem que crescer nesse conhecimento. Esses são os recursos que Deus te deu. Isso por si só já é maravilhoso, né? Pelo menos deveria ser para nós. Mas é lugar comum, não é não? Para nós parece uma coisa tão normal. Mas não é. Pense comigo, o Deus Santo aceita você e agora tem um relacionamento contigo por causa de Jesus. Pense nisso. Essa é uma verdade extraordinária. Esse é o primeiro recurso que Deus deu a você. Segundo recurso, meus irmãos, não apenas a fé pela qual nós somos, o dom da fé para nos fazer justos, mas também, meus irmãos, o segundo investimento é o dom do poder de Deus para nos fazer piedosos. Verso 3. Visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra obtiveram, do verso 2, do verso 1, obtiveram fé igualmente, ela é reflexivo do verbo deu do verso 3. É a mesma palavra no verso 3. Pelo seu divino poder nos têm sido dadas, doadas, a mesma palavra. E a ideia aqui é de que o divino poder, o poder de Deus, nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Vida e piedade pode ser traduzida como vida piedosa, ou o viver que é consagrado a Deus, o viver que é centrado em Deus, o viver que está totalmente voltado para Deus. De novo, aqui Pedro está dizendo que isso é o dom da graça de Deus para nos tornar crentes. Você tem um sólido fundamento em sua vida. Ele te deu tudo o que você precisa. E eu pergunto, você tem essa convicção no íntimo da sua mente e coração? Eles estão lá, o conhecimento de Deus crescerá mais e mais. E se você sabe que é justo por causa da sua fé em Jesus, se você sabe que Deus lhe deu o poder em Cristo para lhe fazer mais parecido com Jesus, você não precisa procurar por aí através de poderes, de experiências místicas, de eventos extraordinários, porque você sabe que em Cristo o divino poder deu a você tudo para obter uma vida piedosa. Isso é um dom de Deus. Todos os recursos para você viver para a glória de Deus já foram dados para você em Jesus Cristo. O divino poder está à sua disposição, dando a você tudo o que é preciso. Aliás, a palavra poder é interessante aqui. A palavra poder significa literalmente habilidade para fazer o serviço. E que serviço é esse? Veja o verso 3 novamente. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós fomos chamados para participar da glória de Jesus e para compartilhar as suas virtudes. Isso é o que Pedro chama de vida e piedade. Vida e piedade, vida piedosa, é compartilhar as virtudes do caráter de Jesus Cristo. O serviço em vista aqui, portanto, é o serviço de uma vida piedosa. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade ou à santidade, irmãos. Algumas pessoas traduzem essa palavra poder para dinamite, porque é da palavra grega da onde vem a nossa palavra dinamite. Então as pessoas dizem que a palavra aponta para o poder explosivo de Deus. Mas é claro que a tradução correta e melhor seria a palavra dinâmico. A habilidade ou força para cumprir uma tarefa. Nem sempre explosivo, mas sempre efetivo. Todo o poder necessário para te ajudar a fazer o que Deus quer está disponível a você. E a tarefa é crescer na semelhança de Jesus Cristo. Agora perceba que Deus já nos deu isso. Tudo isso você tem. Tudo isso você tem. Deus já nos deu isso. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para crescer na semelhança de Cristo. Eis para o que Cristo nos chamou, pelo Evangelho. É exatamente sermos semelhantes a Ele. E à medida em que o conhecemos, nós seremos moldados e parecidos com Ele em nossas vidas. Qual é o alvo? Verso 3 novamente. A sua própria glória e virtude. O alvo é que a glória e a virtude de Cristo sejam vistas em quem? Em nós, em mim e você. Essa é a vida piedosa que Deus quer para nós e para a qual Ele nos concedeu o seu poder. Essa é a atração de Cristo. Isso é o que significa ser piedoso no mundo. É a realidade de Cristo vivendo em seu povo, trabalhando no mundo, na esplendorosa e majestosa excelência do caráter de Jesus. E se você olhar para o verso 5, ele tem uma lista de coisas que você deveria experimentar aqui. Tem uma lista de afeições e de características que deve se esperar em você. Associai
por isso mesmo, reunido toda a vossa diligência, associai a vossa fé virtude, virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Essas são as características que nós encontramos em Jesus Cristo. Todas são um quadro de quem é Jesus. E é isso que Deus quer fazer em nós. Esse é o potencial que está lá, porque Cristo trouxe sua graça e paz para as nossas vidas. Todos os recursos da graça e da paz estão disponíveis a nós. E quanto mais desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, mais piedosos seremos, mais parecidos com Jesus seremos. Essa é a atratividade de Jesus. E meus irmãos, nós podemos impactar o lugar em que vivemos, em Cristo Jesus, quando nós crescemos à semelhança dele. Então, sabendo do poder de Deus, que nos deu tudo para fazer-nos piedosos, nós devemos usar esse poder. Devemos crescer em piedade. Tudo o que precisamos em Cristo é encontrado. Não há um poder maior, porque não há outro poder. Nada mais está disponível, porque nada mais é necessário. Cada necessidade que surge, você terá recursos. E eles estão plenamente disponíveis a você. Agora, como isso acontece? Veja o verso. Todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Você percebeu, meu irmão, que no verso 2, graça e paz são multiplicadas à medida em que você conhece mais a Deus? Percebe que no verso 3, os recursos estão disponíveis e você os aciona pelo conhecimento completo daquele que nos chamou? Sabe qual é o problema conosco? Por que nós não crescemos? Sabe por que nós não somos tão piedosos quanto deveríamos ser? Sabe por que nós não estamos tão semelhantes a Jesus como deveríamos? É porque nós negligenciamos o conhecimento de Deus. Sabe, alguém colocou na mente dos crentes que estudar a Bíblia é perigoso para o cristão. Eu já disse isso aqui. Para vocês terem uma ideia, tem pastor que diz essa aberração, esse absurdo. E o que Pedro está dizendo é o contrário. Se você quer que graça e paz sejam abundantes, multiplicadas sobre você, você tem que conhecer plenamente a Deus. E como é que você faz isso? Não são por experiências místicas, irmãos. O conhecimento de Deus vem pela sua palavra. Você precisa ler as Escrituras, meditar nas verdades acerca de Deus, alimentar-se das verdades sobre quem Deus é. Deus deu a você, pelo seu poder, todos os recursos para você ser santo. Não há desculpa para não crescer na semelhança de Jesus. Não há desculpa do tipo, eu não consigo, isso é mais forte do que eu, e eu não consigo crescer, isso é para crentes superiores. Não, todos os recursos estão lá, estão disponíveis, estão à sua disposição, e você os aciona na medida em que o seu conhecimento de Deus cresce. Então você precisa gastar mais tempo com a Escritura. Você precisa ler e conhecer mais o que a Bíblia diz para você sobre quem Deus é. Você precisa conhecer o caráter dele, precisa conhecer suas virtudes, sua glória, sua majestade. E à medida em que você cresce no conhecimento, os recursos do poder de Deus estarão atuando em você. Quando eu era novo na fé, eu acreditava que se eu fosse para algum tipo de reunião de oração e ali tivesse uma experiência poderosa e mística, eu seria mais santo e mais maduro. E então minha irmã me levava para algumas vigílias de oração, em que a gente passava da meia-noite até às 6 da manhã, em orações onde as pessoas impunham as mãos umas às outras. E eu me lembro de uma noite em especial. Estávamos lá, chegamos à meia-noite, a vigília começou em ponto, 00:30 eu já queria ir para casa. Muito barulho, e havia um homem em especial que impunha as mãos sobre as pessoas, e à medida que isso acontecia, as pessoas tremiam e caíam. Algumas falavam em línguas, era um negócio estranho. Eu abri minha Bíblia, na época, uma Bíblia de Genebra que eu ganhei, e orava, ó Deus, me ajuda, eu não quero julgar esses irmãos. E se isso aqui for do Senhor, me mostra. Eu comecei a ler 1 Coríntios. Né? Nessa hora você pensa, vou ler 1 Coríntios.
Havia um rapaz ao meu lado que orava em línguas e que fazia um movimento esquisito enquanto fazia isso. Havia um outro que ficava correndo ao redor do prédio, botava as mãos para trás, batia as pernas e ficava rodando. E eu ficava olhando, meu Deus, para que isso tudo? Ok, eu era novo na fé, não queria questionar nada disso, né? 6 da manhã, graças a Deus, encerrou o culto. Eu podia ir para casa, porque eu morava aqui no Recanto, e o ônibus do Recanto, meia-noite encerrava, então não tinha jeito. E na minha época não tinha Uber, tá? Não tem jeito. 6 da manhã, estava eu na parada de ônibus, sentado com a minha irmã, quando o rapaz que dirigia as reuniões impunha as mãos às pessoas, saiu correndo e fez sinal para o ônibus parar. 6 da manhã, o ônibus não parou. Claro, o motorista está cansado, é a primeira viagem dele. Claro que ele não vai parar. Quando o ônibus não parou, aquele rapaz chamou o motorista de ônibus de algumas palavras que eu não precisava de intérprete. Falou numa língua que eu entendia, e eram termos que eu usava antes de me converter. Mandou ele para certos lugares e xingou ele de certos nomes, que eu fiquei impressionado. E disse para minha irmã, como é que alguém que passou a noite inteira louvando a Deus, impondo as mãos sobre as pessoas e falando em línguas, não consegue ter paciência com o motorista de ônibus que passou e xinga ele com palavrões que nem eu xingava quando era descrente? Logo percebi que isso não estava associado a dons. Que você pode ter a experiência que tiver, mas se você não é paciente, longânimo, se você não controla a sua língua, você não é semelhante a Jesus. Tem a ver com caráter transformado e todos os recursos estão disponíveis. A partir dali eu percebi, eu não preciso de uma experiência mística, eu preciso conhecer mais a Deus pela sua palavra. Talvez esse seja o ponto. Talvez você ache que precisa de uma experiência mesmo, mas não precisa. Você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa estudar mais a sua Bíblia. Você precisa alimentar-se mais dela. Quanto mais você conhecer a Deus, mais semelhante a Jesus você vai ser. E todos os recursos estão disponíveis a você. Nada lhe falta. Você não precisa de mais nada. Tudo está disponível. Fé para sermos justos. Poder para sermos piedosos. Veja o verso 4. Promessas para nos afastarmos das paixões do mundo. Verso 4. Novamente a palavra dar, conceder. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Novamente, Deus nos concede coisas. E Ele diz que Ele nos concede grandes e preciosas promessas. Veja a palavra pelas quais aqui. A glória e a virtude de Jesus conquistou para nós grandes e preciosas promessas. Ou seja, existem grandes e preciosas promessas em cada página das Escrituras. Mas a pequena frase no início do verso, pelas quais, ou desta maneira, nos relembra que apenas pelo caráter e pela obra de Jesus, todas essas promessas são cumpridas e agora estão disponíveis para nós. Que mensagem incrível! Que coisa incrível Pedro está dizendo. Em Cristo e por causa das suas obras, temos grandes e preciosas promessas da parte de Deus. Porque Ele é o único para quem as promessas do Antigo Testamento apontam. Nele todas as promessas do Antigo se cumprem. Todas. E Ele é o cumprimento messiânico desse grande plano de salvação. Portanto, se você quer desfrutar de todas as grandes bênçãos que vêm a nós da parte de Deus, você precisa apenas de Jesus. Tudo o que Ele fez garante para você as promessas de Deus. Veja o peso desse investimento, do que essas grandes promessas falam. Veja só, que promessas são essas?
Que grandes promessas. Quando as pessoas pegam, aliás, um dia desses, eu gosto de ver programas, eu cito esses programas assim, dessas pessoas esquisitas, mas não é para você assistir não, gente, é porque eu sou pastor e eu preciso cuidar do meu rebanho. E dentre as tarefas como pastor, por mais que as pessoas não concordem, o pastor tem duas tarefas principais. Ele precisa ensinar a verdade e precisa mostrar o erro e denunciar o erro. Calvino diz lá, explicando a carta de Tito, ele diz assim, o cajado do pastor, ele serve para duas coisas, para rebanhar as ovelhas e para expulsar os lobos. Então um dia desses eu estava vendo um homem, uma igreja, que pegou uma Bíblia e disse lá que tinha não sei quantas promessas na Bíblia, centenas de promessas. E eles pegaram essa Bíblia e colocaram dentro de um aquário cheio de óleo, que segundo eles é de Israel, né? Foram a Israel comprar, ou Israel é o nome do vendedor que vendia esses óleos para eles. Eu acho que é mais provável isso. E eles disseram o seguinte, à medida em que essa Bíblia ficava ali no óleo, as promessas que estavam aqui, ele diz, não adianta as promessas estarem nas páginas da Bíblia, elas têm que ser reais para você. Então nós botamos ela dentro desse óleo para que elas saiam das páginas e fiquem impregnadas nesse óleo. E aí, é claro, eles convidavam você para ir ao culto da igreja, receber o óleo com as promessas, para você pegar, ungir esse óleo em alguma coisa que Deus vai te dar as promessas. Você sabe o que é isso? Heresia das grossas. E quem está por trás disso não é Deus, é o diabo, mentindo para as pessoas e enganando-as. É falso, é mentiroso. Porque as promessas das Escrituras não vêm a nós por causa de um óleo, elas vêm a nós por causa de Jesus. Ele adquiriu para você na cruz. E se você crê nele nessa noite, todas as promessas estão disponíveis a você. Todas. Agora, que promessas são essas? Alguns dizem, a promessa do Antigo Testamento, onde eu pisar a planta dos meus pés, aquilo ali será meu. Então tire o seu calçado, entre numa casa de alguém muito rico, pise lá várias vezes, você vai ver quando essa casa vai ser sua. Nunca. Nunca. Não é disso que a Bíblia está falando. Essas promessas do Antigo, de bênçãos materiais, são um tipo, uma sombra das bênçãos espirituais do Novo Testamento. São tipos, não tem mais nada a ver com a gente, elas apenas apontavam para uma bênção superior. Deus não prometeu para o povo dele uma terra prometida? Pois é, e para nós? Novo céu e nova terra. A vida eterna com Deus. Não é isso? Deus não prometeu que derrotaria os inimigos do seu povo no Antigo Testamento? Sim, quem são os nossos inimigos hoje? O pecado, o mundo e o diabo. Na cruz, Cristo derrotou tudo. Nós precisamos ler as promessas do Antigo com as lentes do Novo. E nunca exigir de Deus aquilo que não é nosso. Porque não tem mais sentido para nós. Foram todas cumpridas em Cristo. Mas, como a Bíblia nunca nos deixa à mercê de nossa própria interpretação, Pedro nos diz que promessas são essas. Veja o verso 4. Para que por elas, pelas promessas, vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus irmãos, as grandes promessas falam de sermos participantes da natureza divina. Não significa que natureza divina que nos tornamos deuses ou divinos. Antigamente existia um grupo de pregadores da fé, da tomar posse pela fé, Kenneth Hagin, nessa turma toda, Kenneth Copeland, que diziam que nós somos pequenos deuses, que Deus um dia foi igual a nós, mas agora Ele é superior e Ele quer que sejamos também iguais a Ele. Mais uma heresia terrível, né? Não é disso que Pedro está falando, de sermos semelhantes a Deus aqui nesse sentido, mas a ideia é da imagem de Deus sendo restaurada gradualmente em nós. Nós fomos criados à imagem de Deus e a imagem de Deus em nós permanece, mas ela foi manchada pelo pecado. Nós usamos os dons que Deus nos deu para pecar.
O que Deus está fazendo é gradualmente restaurar essa imagem, mas agora a imagem é exatamente focada na pessoa de Jesus Cristo. Gradualmente a imagem de Deus, que é na face de Jesus, está sendo restaurada em seu povo. Pelas promessas, Deus está nos transformando. Nós participamos da comunhão, desfrutamos da verdadeira natureza de Deus, porque Deus vive em nós por seu Espírito, e seu Espírito está nos moldando à semelhança de Jesus. E todas as promessas de Deus são cumpridas em Jesus. Então, crer nas promessas de Deus e nos apegar a esses recursos de Cristo faz com que sejamos transformados dia após dia à semelhança de Jesus. Esse é o alvo de Deus para você. Antes do mundo existir, Deus decidiu qual seria o futuro dos eleitos. Deus escolheu da raça humana um número enorme de pessoas para ser seu povo. Ele os elegeu e decidiu qual seria o destino deles. Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, os que dantes amou, os que dantes colocou o seu amor eletivo, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Esse é o seu destino. Por isso Ele te deu fé. Por isso Ele te deu todos os recursos pelo seu poder. Por isso Ele te deu todas as promessas. Deus vai fazer você igual a Jesus. Veja que não há nenhuma condição para isso lá no Romanos 8. Aos que dantes conheceu, predestinou para serem. E como é que Ele faz isso? Os que predestinou chamou, os que chamou justificou. E um dia Ele vai nos glorificar. E entre justificar e glorificar, um longo processo de santificação. E esse processo é descrito aqui por Pedro. À medida em que você confia e se alimenta das promessas, você se torna semelhante a Jesus. Co-participantes da natureza divina. A ideia aqui é de como um estrangeiro passa a ser membro de um novo país. Ele ganha a cidadania desse país. E ele gradualmente vai se amoldando à sua nova língua, à sua nova cultura, a cultura e a natureza do país em que ele faz parte. Todos os privilégios de ser membro da família de Deus são nossos, à medida em que nos voltamos crendo em Cristo. Agora, como é que a gente vai ficando mais parecido? Ele diz aqui, livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, à medida em que nos voltamos da corrupção do mundo para Cristo, à medida em que colocamos nossa fé nele e nos aproximamos dos recursos de Deus, vamos ficando mais parecidos com Jesus. Eu queria mostrar para você como isso funciona. Todas as vezes, todos os dias, você é confrontado com duas promessas. A promessa do pecado e as promessas de Deus. O pecado diz a você que se você ouvi-lo, você será feliz, você terá prazer, isso vai te fazer bem, vai te dar sentido para a vida. Você está ouvindo a promessa. Só que você não percebeu e deve perceber que o pecado nunca cumpre suas promessas. Mas você deu ouvidos ao pecado. E então caiu. E descobriu que no lugar do prazer, sentido para a vida, há culpa, ressentimento e coisas desse tipo. Bem, como é que você quebra o poder das promessas do pecado? Você pega as promessas de Deus e coloca em pé de igualdade. E quando você se alimenta das promessas, você descobre, aqui realmente há a verdadeira felicidade, porque o que Deus promete, Ele cumpre. E as riquezas e alegrias de Deus são infinitamente maiores do que qualquer prazer que o pecado possa oferecer. Você combate as paixões do mundo com as promessas de Deus. Essa é a batalha que a gente tem todo dia. Por que eu não devo fazer isso? Porque Deus diz isso em sua palavra. Porque há maior prazer aqui nele do que em qualquer outra coisa. Esse é o ponto. Então nossa guerra é travada entre colocar as duas promessas e confiar na que Deus deu para nós em Cristo Jesus. É claro que isso será completo apenas quando formos glorificados, mas o que Pedro está dizendo é que a porta da prisão está aberta, já estamos livres pelo que Cristo fez por nós. Nosso Deus e Salvador nos libertou.
agora temos tudo o que precisamos. 3 coisas que você precisa saber, meu irmão. Deus te deu fé para ser aceito na presença dele e ter um relacionamento com Deus. Deus te deu poder para te fazer piedoso. E Deus te deu promessas para que você desfrute da sua vida. E à medida em que você sabe disso, você você fará parte de um povo e será um cristão que se apropria desses recursos, que se apega a essas promessas e que depende desse poder, vivendo pela fé. Agora vejam, para a gente encerrar novamente, tudo isso tem a ver e é acionado pelo conhecimento da verdade. Como é que você conhece as promessas de Deus? Através da Bíblia. Você precisa estudar as Escrituras. E deve fazer em Cristo, porque é pelas virtudes de Jesus que essas promessas são suas. Como o poder de Deus vem até você? Pelo pleno conhecimento dele. Como graça e paz são multiplicadas a você? Pelo pleno conhecimento dele. Todos nós deveríamos ser zelosos estudantes da Escritura, piedosos e dedicados estudantes da Palavra de Deus. Nós não crescemos porque nós não alimentamos a nossa mente com a verdade. Nós gastamos mais tempo com as coisas do mundo. Nós estamos muito tempo em rede social. Nós assistimos muitos filmes. Nós lemos muita coisa. Mas pese na balança o quanto você dedica de conhecimento de Deus e o quanto você se dedica do conhecimento que não é de Deus. Não é errado estudar filmes, assistir filmes e ler coisas que não são cristãs. Não, eu leio, estudo e vejo filmes. Mas isso nunca pode ser mais precioso e importante do que conhecer a Deus, do que conhecê-lo. Eu tenho que ter sede desse conhecimento. E o que Pedro está dizendo é que quando você está dedicado a conhecer essas coisas, insondáveis recursos da graça de Deus estão disponíveis para você crescer. Você não cresce porque você não se alimenta dessas coisas. Eu me lembro uma vez de um programa que mostrou uma criança que era bem menor do que todas as crianças da sua idade. Seus ossos eram, seu corpo era franzino e ele não tinha o tamanho de todos os que eram da idade da rua dele. E uma das explicações, e esse no programa falava sobre isso, é que ele era assim por causa da falta de alimento sadio para ele. Ele não se alimentava bem porque seus pais não tinham condições de dar a ele bom alimento. Às vezes eles passavam fome. Por trás disso tudo estava isso. Ele não crescia porque ele não se alimentava. Esse é o problema conosco. Nós não crescemos como cristãos, somos raquíticos e pequenos porque não nos alimentamos do conhecimento de Deus. Outra coisa mais importante para nós, toma mais conta do nosso coração. Mas para que você cresça, você precisa alimentar-se. E para isso você precisa lembrar: Deus escolheu você, Deus deu a fé a você, Deus aceita você em Jesus, Deus te deu tudo o que você precisa para viver para a glória dele, Deus te deu promessas para você fugir do pecado e ficar igual a Jesus. Pense em todos esses recursos, irmão. Aproprie-se deles e viva pela fé em Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória, adoramos e agradecemos o Senhor por essas verdades incríveis que nos foram ensinadas nessa noite. O Senhor nos deu a fé para que creiamos em Jesus e sejamos aceitos. O Senhor nos deu poder para que a nossa vida seja mais e mais piedosa, consagrada ao Senhor. O Senhor nos deu as promessas para que por elas fiquemos cada vez mais parecidos com Cristo e mais distantes do pecado. Nos ajuda, ó Deus, a conhecermos mais essa verdade e a crescermos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o nosso Redentor, o nosso Deus, e nós queremos que nossas vidas se assemelhem mais e mais. Deus bendito, com o teu Filho, opera em nós, santifica-nos e ajuda-nos com a tua graça, em nome de Jesus. Amém.